Beleza. As coisas estiverem mais tranquilo. Apesar que, pelo jeito, vai ficar só eu e o Raul e o João Vitor, né? É, Então, né? E a Lavínia no comentário. Ó, pessoal, vamos então pegar aqui. Então, como eu tinha começado na outra aula, eu vou continuar falando, né? Porque eu só dei uma introdução, né? À questão dos domínios morfoclimáticos, tá? Então, nós vamos dar uma retomada nisso e continuar, tá? Eu estava só vendo aqui. Apareceu aí para vocês, pessoal? apareceu. Então, beleza. Então, ó, aquilo lá que eu já tinha mostrado para vocês, nós vamos pegar de novo, rapidinho. Domínio formórfico climático, então, né? Esse conceito criado pelo Aziz Absaber, né? Um dos grandes geógrafos, né? Estudiosos da geografia do Brasil. E ele é qual que é a definição dele? É um conjunto espacial, né? Ou seja, uma parte do espaço, uma parte do território, né? Que tem uma certa ordem de grandeza territorial. Então, uma parte normalmente muito grande do território, né, lá de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados, onde há uma combinação, onde haja, né, uma combinação de características, né? Então, como é que eu vou explicar se o senhor perguntar, professor? Eu preciso escrever desse jeito que está aí? Não, tá? Você colocar lá para mim, que é uma parte do espaço ou do território que tem uma combinação de é, características de relevo, solo, vegetação, hidrografia e clima, ou, se você não quiser colocar isso, que tem uma combinação de características naturais, está explicado. Então, domínio morfoclimático, uma parte, uma parte do espaço ou do território que tem uma combinação de características naturais. Quais são essas características? O relevo, que é o tipo, a forma da superfície da terra, de solos, vegetação, hidrografia e clima, né? Hidrografia sendo rios, lagos, córregos, ribeirões, por aí vai, né? Oceano, né? E clima, né? Condição climática, o clima, né? E aí, com isso, nós vamos ter três, não, seis grandes domínios, né? Seis dessas grandes regiões com características naturais específicas, né? Cada uma tem suas próprias características, né? Quatro são, duas são subtropicais e as outras têm características de climas ali da região tropical, né? Então, as seis, como eu falei para vocês, são domínio amazônico, domínio da Caatinga, margem de morros, cerrado, araucária e pradaria, né? Então, nós vamos falar de cada uma mais detalhadamente, mas uma forma fácil de lembrar é a questão da vegetação, né? Está muito relacionado, apesar de que nós vamos ver, não pode ser confundido com a vegetação, mas como tem a presença e leva muitas vezes o nome do tipo de vegetação, nós podemos coisar. Claro que você não pode definir o domínio amazônico com a floresta amazônica, tá? Não é a mesma coisa, né? A floresta amazônica é só o tipo de vegetação, né? O domínio amazônico, ele é muito mais do que só a vegetação. Tem a questão do relevo, da hidrografia e tudo mais, né? Então, cinco deles vão receber o nome da vegetação. Então, domínio amazônico, por causa da floresta amazônica, domínio da caatinga, por causa da caatinga, e por aí vai. E o domínio dos mares de morro, que é o nosso aqui da nossa região, leva em consideração o relevo, né? Por quê? É a região que tem um relevo mais, digamos assim, especial, né? Diferente de todas elas, né? Que é esse nosso relevo formado por morros e morros a perder de vista, e que olhando de longe lembra as ondas do mar. Por isso, mar de morro, né? Mares de morros, né? Porque se você olha a distância, você vai lembrar mesmo o mar, né? Com as ondas subindo e descendo, tá? Então, e o espaço, claro que essa questão dos domínios, nós não vamos ter uma separação entre eles, nós vamos ter uma separação, né?
Então, onde vocês veem, por exemplo, aqui, ó, o verde escuro é o domínio amazônico, o laranja é o domínio do cerrado. Vocês veem que tem uma área amarela entre eles, não tem? Essa área é o que nós chamamos de faixa de transição, tá? Ela é como se fosse um corredor que tem entre eles, que vai ter características dos dois domínios, tá? Então, pensa, por exemplo, deixa eu voltar aqui na minha tela. Olha aqui na minha câmera aqui, vocês devem estar conseguindo ver. Dá para vocês verem que atrás de mim, apesar de estar um pouquinho escuro, tem aqui a porta da minha casa, do meu quarto, ela dá no corredor, que liga o meu quarto à sala e o outro quarto que tem ali atrás, que era o quarto da minha mãe, que hoje agora está desocupado, né? É o quarto que a gente usa para guardar umas coisas e tal. Então, nós temos um corredor que liga os três. São três cômodos diferentes, ainda tem o quarto do meu pai aqui do lado, à direita. Então, são quatro cômodos ligados por um corredor, né? Então, praticamente toda casa, a maioria das casas tem, né? Essa ligação entre um cômodo e outro através de um corredor, né? Apesar que hoje em dia acho que eles têm evitado, a maioria dos casos nem tem, né? Para ocupar menos espaço, né? Aproveitar melhor o espaço. Mas em muita casa tem isso. E aqui funciona da mesma forma, tá? Essas áreas de transição ou faixas de transição, são como se fossem corredores que ligam os dois, né? E olha lá, ó, elas têm uma combinação da vegetação, dos solos e o relevo dos domínios ao redor, né? Quem vive sempre aparece. O João caiu, a Jennifer veio. Ué, apareceu para mim Jennifer, quem entrou foi o João. Show. Ué, não, juro, apareceu para mim. Vocês devem ter visto. Apareceu aqui, Jennifer, não sei o que lá, quer entrar. Eu autorizei. Aí, Entrou ué, a Jennifer. ué, eu pensei que o João tinha mudado. Quem é vivo Ó, se aparece, hein, Jennifer? sai fora. Bom dia, Jennifer. Então, olha lá. Essa faixa de transição, então, ela vai ter as características dos domínios que estão próximos, tá? Então, ó, por exemplo, esse caso que eu falei para vocês, domínio do Amazônico, domínio do Cerrado. Nós temos a faixa de transição entre os dois. Então, essa área de transição, ela vai ter a característica dos dois, tá? Então, ela vai ter vegetação tanto da floresta amazônica quanto do cerrado. O solo vai ser uma mistura de solo típico lá da Amazônia com o solo do cerrado. O relevo vai ser também um misto, tá? Então, ela é como que um misto dos dois, né? Então, por exemplo, você sai aqui do cerrado e vai em direção ao domínio amazônico. Você está aqui com vegetação, com as características do tipo do cerrado. Quando você chega na área de transição, você começa a ver, você ainda vê características do cerrado, mas você começa a ver também, cada vez mais, características do domínio amazônico, só que misturado com o do cerrado, até que você chega no amazônico que vai ter só as características do amazônico, né? Agora, por exemplo, aqui, ó, no Nordeste, que entre o Norte e o Nordeste, nós temos uma parte aqui de transição, ó, entre os três, entre o Amazônico, o Cerrado e a Caatinga, né? Que é esse vermelho, mas esse marrom escuro aqui, né? Vermelho, não sei que tonalidade que é essa vinho. Então, essa faixa de transição, ela vai ter a característica dos três, tá? Ela vai ter tanto vegetação, quanto clima, quanto relevo, quanto solo, dos três, de Caatinga, Cerrado e Amazônia, tá? A mesma coisa aqui embaixo, entre os três aqui, ó, o domínio do Mar de Morro, né? Que vocês veem que ele pega toda a faixa litorânea do Brasil aqui, né? E o interior aqui de Minas Gerais e São Paulo, que é justamente a região da Mata Atlântica, né? Então, a faixa que está aqui entre ele, os campos, que é as pradarias ou campos lá do sul, e as araucárias, ele vai ter característica dos três, tá? Então, a faixa de transição é essa área de troca, né, de passagem entre os domínios morfoclimáticos, que vai ter características dos domínios em que ela está entre eles, né, onde ela está próxima, tá?
vamos ver cada um especificamente, tá? Essa aula e a próxima nós vamos ver cada um dos domínios morfoclimáticos, tá? Eu tenho que ficar de olho para não perder a hora. Então, o primeiro deles, o domínio amazônico, que é o maior do Brasil, praticamente todo na região norte, tá? E ele vai, inclusive, junto com a floresta amazônica, se estender para outros países, tá? Ele não está ligado só ao Brasil, ele também vai pegar outros países, tá? Então, vocês veem que é bem o maior mesmo, dá para ver de primeira, que é o maior domínio do Brasil, né? O relevo é um relevo de terras baixas, tá? Planície e depressões, tá? Baixa latitude, que está próximo do Equador, né? Então, vocês sabem, quanto mais próximo do Equador, menor a latitude, quanto mais longe, maior a latitude, né? Que é justamente a distância de um ponto até o Equador. Então, baixa latitude, terras baixas, com planícies e depressões, né? Depressão, lembrando, é aquela área que está abaixo dos terrenos vizinhos, né? E a planície é a área plana, né? O clima, como está próximo do Equador, clima equatorial, né? Então, vocês vão vendo, então tem as características, solo, relevo, né? Clima quente, úmido, né? Clima equatorial, muito calor o dia todo, o ano todo, mesmo no inverno, né? O inverno para nós aqui, que dá ali os seus 10 graus, 15 graus, lá para eles isso eles já estão congelando, né? Lá o inverno é quente como se fosse o nosso verão aqui, né? E úmido, muita umidade, muita chuva, não só durante o ano, mas durante o dia, tá? Lá é comum você ter chuvas durante o dia, né? Ali tá ali, não que nem aqui a gente tem chuva, às vezes chove o dia inteiro, né? Fica o dia inteiro chuvoso. Lá é assim, dá uma meia hora de chuva, para, fica sol por um tempo, dali a pouco começa a chover de novo, é o dia inteiro. Chove, para, são chuvas passageiras, mas durante o dia todo e o ano todo, tá? Temperatura alta, né? A média está aqui entre 24 e 27, mas é uma média, tá? Se for ver, vai ter dia que vai fazer 35, 40, às vezes até mais calor, 45 graus, né? E é horrível, né? Que aqui a gente vê que na nossa região ainda é quente, mas não costuma ser tão úmido, né? Nem tão seco. A gente está num meio termo, né? Lá é quente e úmido, então é aquele calor que você fica empapado, não de suor, mas da umidade do ar que tua roupa vai absorvendo, teu corpo vai pegando, e você fica tudo úmido, né? Tanto que é normal lá as pessoas tomarem 2, 3 banhos no dia, né? É tranquilo, é bem comum, né? A hidrografia, maior rio do mundo, né? Maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, um volume de água gigantesco, né? Bilhões, trilhões de litros de água, né? Mas olha para vocês verem, apesar de toda essa questão da umidade, da chuva, é um solo pobre, tá? Muito pobre em nutrientes e minerais, tá? O plantio lá é muito difícil, tá? E Mas por que curioso, que é porque... assim? Oi? Por que que ele é tão ruim assim de nutrientes? Porque é um solo muito antigo, já foi muito desgastado, muito utilizado, tanto pela própria natureza, e também é um solo que, assim como nós vamos ver, assim como é o solo do semiárido, ele é muito raso, não é profundo. Então, tem muito pouco nutriente, muito pouco mineral, por causa de ser um solo antigo, tá? Então, já foi muito usado, já foi muito absorvido esses nutrientes, então o solo ficou pobre, né? É que nem quando você vai plantar, você tem que ir trocando, né? Você não pode plantar a mesma coisa indefinidamente, né? Sem uma correção, né? Hoje em dia a gente usa correção no solo, mas normalmente o melhor é você fazer uma, como é que fala, gente? Deixar a terra Uma, descansar? uma troca de cultura, né? Um ano você planta milho, no outro você planta é, feijão, no outro você planta arroz, porque cada um vai usar um certo nutriente, um certo mineral. Então você não desgasta o solo. Ou então você deixa descansar, né? Um ano você planta, no outro você deixa descansar e usa outra parte da terra, né? Lá acontece isso. O solo já foi muito, os nutrientes já foram utilizados e tal, então o solo ficou pobre, tá? Por ser muito antigo. O que que mantém? É o que a gente chama de serrapilheira, né? Que é aquela vegetação, a vegetação não, aquela camada
de matéria orgânica, né? As folhas, os galhos e tal, que vão entrando em decomposição, que está ali no solo, e que é eles que vão, né, gerando o chamado humus, né? Que isso que vai manter, né, essa condição da floresta, junto com a umidade. Se não fosse isso, se não tivesse essa camada de matéria orgânica, folhas e tudo mais, essa floresta acabaria em questão de poucos anos, tá? Olha para vocês verem, apesar de tudo isso, a vegetação é bem diversificada, né? A floresta amazônica é a área com a maior biodiversidade do mundo, não só de animais, mas de plantas, né? Principalmente a vegetação perene, aquela que não perde as folhas, né? Não que não caia a folha, né? Porque a gente, como eu falei, tem aquela camada de matéria orgânica, mas é diferente das florestas, das árvores, das áreas, por exemplo, lá da Europa e tal, que na época do inverno fica sem folha nenhuma, né? Fica o galho seco, né? Na floresta amazônica, ela perde folha, mas é assim, à medida que ela vai perdendo, ela vai recompondo, né? Ela não fica sem folhas, né? É, e aí essa vegetação se divide nas três, né? Nós até já falamos disso, as três tipos de mata da floresta amazônica: a mata de igapó, de várzea e de terra firme, né? A mata de igapó é aquela que está próxima à margem do rio e está constantemente alagada, tá? São árvores de pequeno e médio porte que sempre está debaixo da água ali, as raízes dela e tal, só a parte da copa, né, a parte superior que está fora da água. E nós temos muito também a presença de plantas aquáticas, como a Vitória Regia, tá? A mata de várzea, ela está numa área um pouquinho mais elevada, que só vai ser inundada durante as cheias, tá? Então são árvores um pouco mais altas, como a seringueira e a maçaranduba, né? Que só vai ser alagada na época das chuvas, da cheia, né? Dos rios. E a mata de terra firme nas áreas elevadas que não são inundadas, tá? E são as áreas maiores, com até 60 metros de altura, que é as madeiras de lei, por exemplo, como o cedro e o mogno, e árvores que dão frutas e tal, como a castanheira e o guaraná, tá? Então, olha lá, aqui dá para a gente ver bem, ó, Mata de Igapó tá no nível do rio, né? Tá sempre alagado. A mata de várzea só vai alagar na época do nível da cheia e a mata de terra firme, tá? Olha aqui. Aqui nós temos a mata de Igapó, né? Lá vocês podem ver a árvore inundada, cheio de água aqui, tá sempre ali no rio, né? E a Vitória Regia. Depois nós temos a mata de várzea, né? Inundada na época da cheia. Quando aqui está na cheia, né? Então está com água. Daqui a um tempo, quando passar a época da chuva, vai ter a seca e aí essa água vai sair e aqui vai ficar terra firme, dá para você andar normalmente. E a terra firme que nunca é alagada, tá? Então, domínio amazônico, só relembrando, clima equatorial, solo pobre, relevo plano, planícies e depressões, rios de planície, rios de perenes, né? Sempre funcionando, né? Nunca deixa de existir o rio, né? Nós vamos ver que tem casos em que o rio deixa de existir por um tempo. Vegetação arbórea densa, né? E muito devastada, né? Para essa vegetação por causa da extração de madeira e o desmatamento para o cultivo de soja e a criação de animais, tá? Depois nós temos, deixa eu só ver a hora aqui, pessoal, 7 minutos, dá para eu falar da caatinga. O domínio da caatinga, tá? Lembra sempre, quando vocês estão falando da vegetação, do domínio, é caatinga, 2 As, tá? Porque um A só é fedor, né? Caatinga. Caatinga é quando você fica sem tomar banho, é quando você não usa desodorante, né? Aí é caatinga, que é fedor. Caatinga é o domínio morfoclimático, a vegetação. Está localizado no interior do Nordeste, na região do sertão nordestino, tá? Único bioma, único domínio morfoclimático e bioma exclusivamente brasileiro. É o único que está só no Brasil, tá? Todos os outros pegam outros países, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho no mapa. Olha aqui para vocês verem. O domínio amazônico vai pegar aqui Guiana, vai pegar aqui Venezuela, Colômbia, tá?
o domínio do Cerrado vai vir no Paraguai, tá? O domínio das Araucárias vai pegar a Argentina e Paraguai, o domínio dos Campos vai pegar Uruguai e Argentina, o Mar de Morro, olha aqui, a pontinha dele está aqui no encontro do Brasil com o Uruguai, vai ter domínio dele, dos mares de morros no Uruguai, tá? Mesmo que eles deem outro nome. O único que é só no Brasil é o domínio da Caatinga lá. É o único que está só no território brasileiro, tá? Então, ó, o relevo é formado por depressões, então nós temos áreas mais baixas, né, de altitude bem baixa, muitas às vezes até abaixo do nível do mar, né? Planícies também, algumas coisas, mas principalmente depressões. O clima é um clima semiárido, né? O que é o semiárido? O árido é aquele que não tem água, que é o clima desértico, né? Aquele que não tem água nenhuma. O semiárido, ele é extremamente seco, tem quase nenhuma chuva. Ainda tem alguma chuva, mas é muito pouco. E às vezes fica até mesmo anos sem ter nenhuma chuva, tá? Já aconteceu lá no sertão nordestino de passar 4, 5, às vezes até 10 anos sem ter uma chuva, tá? Então, é algo que quase não acontece, não tem umidade do ar. Ele é o extremo oposto do domínio amazônico. Enquanto o domínio amazônico é uma umidade muito alta, excessiva, aqui é uma umidade quase inexistente, tá? Então, quase não tem chuva, então nós temos períodos de estiagem muito grandes, né? E por causa disso, a maior parte dos rios são rios temporários. Eles ficam a maior parte do tempo secos, não tem, né? Você chega lá, o leito do rio está seco, não tem água passando, tá? Com algumas exceções, né? Por exemplo, o Rio São Francisco, ele passa pelo sertão nordestino, mas é um rio que não é um rio temporário. Por quê? A nascente dele não é ali na região do sertão, né? Ela está aqui na região de Minas Gerais, né? Ele nasce aqui, então a quantidade de água é tão grande que ele consegue passar e se manter, né? Mas os rios que surgem nessa região normalmente ficam secos a maior parte do tempo. Eles só correm na época das chuvas, né? Isso acontece por causa da temperatura alta, né? Que leva a acontecer muita evaporação de água, e o solo, que também é um solo pobre e, e não tem permeabilidade, é um solo impermeável, né? Muito seco, arenoso, né? Muito duro também, em algumas partes, então ele não absorve a água, né? Diferente de um solo argiloso, né, que vai absorver muita água, aqui na nossa região, os nossos solos aqui são muito, né, solo argiloso, né? Que absorve bastante água. O solo nessa região, ele é um solo muito arenoso, que não absorve água, tá? Ele não tem nutrição, né? Ele não tem nutrientes, é muita areia. Então, o plantio é muito difícil, porque o solo tem muito pouco nutriente, não absorve água e ele é raso, né? Então você vai ter uma camada muito, muito fina, muito pequena de solo, né? Arenoso, e aí logo você tem uma camada de rocha, né? Então a planta não se desenvolve, porque não tem para onde a raiz ir, né? Então nessa região você vai ter vegetação adaptada à falta de água, né? A vegetação que tem são plantas adaptadas à falta de água, né? As chamadas plantas xerófilas, né? Aqui só o tipo, né? Nós vamos ter arbóreas, arbustivas e herbáceas, né? Arbórea as mais altas, arbustivas seriam os arbustos e herbácea a grama, na gramínea, né? Então aqui, ó, vocês veem bem, ó, olha lá, ó, solo muito rochoso, muita rocha, muita areia, muita pedra, tá? E por causa disso, a vegetação adaptada, então cactos e outros tipos de vegetação adaptada, né? Tem vegetação, mas ela é adaptada, né? E muitas vezes, na maior parte, não dá para ser utilizada para criação de animais ou para plantio, né? Então, olha lá, ó, por exemplo, a carnaúba, ela tem uma cera que reveste as folhas, que ajuda a evitar a perda de água por evaporação, né? É, é como se, para você não suar, você cobrisse a sua pele de cera, né? Você não vai suar, só que também você não vai absorver a água e tal. Então, você não perde água pela evaporação, tá? Já o juazeiro,
ele tem raízes profundas, né? Ele desenvolveu uma raiz profunda que consegue entrar até na rocha, tá? Para chegar até a água no subsolo. E outras absorvem a água, né? Retém essa água que é o cacto, né? Que pode reter até 3 litros de água. Inclusive, o pessoal que vive nessa região costuma, quando está sem água e tal, ir lá e cortar o cacto e beber a água que sai do cacto, tá? É uma forma, assim, de, quando está em extrema necessidade, eles pegar pelo cacto. Inclusive, algumas espécies, eles até cortam e dão para os animais comerem, quando não tem água, tá? Olha lá, domínio da caatinga, clima semiárido, né? Muita poucas chuvas, relevo de colina suave e depressão, solo raso e pedregoso, tá? Rios, opa, saí, apertei sem querer aqui. Rios temporários, vegetação xerófila adaptada à falta de água e devastada pela fabricação de carvão. Todos os domínios, nós vamos ver, foram muito devastados pela ação humana, tá, gente? Não tem um domínio morfoclimático que o ser humano já não devastou, já não causou danos a ele, tá? Inclusive o nosso, né? Vocês podem ver que aqui na nossa região, a maior parte da mata já foi destruída, o pessoal substituiu por pasto ou por plantação de café e de cana-de-açúcar, né? Apesar que alguns lugares têm, porque hoje agora nós temos a legislação para proteger, né? Mas que nem na nossa vegetação aqui, que seria a Mata Atlântica, hoje nós temos apenas 5% do que existia, né? A gente vai ver sobre isso, tá? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Tá de boa? De boa. Eu tô parecendo criança, bebendo água e jogando pra fora. É que eu fui falar enquanto eu fui beber água e saí pro lado. Pessoal, tranquilo então? Tudo tranquilo. Tranquilo. Ó, quem ainda não fez minhas atividades, tá lá no Conexão Escola. Se não tiver Já conseguindo fiz tudo entrar, já. tiver dando problema de senha, fala comigo. Eu vou passar para a Sônia resolve, tá? Acho que aqui que eu lembro, a Sônia Nicole já estava vendo o caso dela. Mas se alguém mais não tiver conseguindo, me avisa depois, tá? Que eu passo para elas. A avaliação diagnóstica, se não fez ainda, pessoal, ou faça pelo Conexão Escola, ou faça no caderno, passa para mim que eu passo para a Cíntia, a especialista, ela vai lançar, tá? Eu E, já João, fiz e já mandei pro senhor, Elias. eu já passei Mandei para errado. ela, Ô, Elis, tá? apertei errado aqui. Já passei ontem. Que você mandou hoje também, eu já passei. E aí hoje, sem falta, tá? Eu já lanço depois do almoço, tá, gente? Eu vou preparar e passo já a atividade dessa semana, tá? Que é do PET, tá? Aí quem não tá conseguindo, pode pegar a apostila e fazer para o caderno, tá? Aí é a atividade do PET, tá? Terceira semana. Aí pode fazer para o caderno e mandar foto para mim. Mas só aqueles que não estiver conseguindo entrar. Os outros faz por lá, que fica mais fácil para eu me organizar, tá? Pelo Conexão Escola. Certo, gente? Ô, Elis, é Viu? pelo formulário que você vai Quem mandar? está conseguindo acessar o Conexão Escola vai ser pelo Conexão Escola no formulário, tá? Beleza. Daquele jeito que eu fiz as outras. Agora, quem ainda não está conseguindo entrar, que nem a Nicole, eu acho, se eu não me engano, eu não sei se tem mais alguém além do Nicole. Aí pode fazer no caderno e mandar foto para mim, por enquanto, até resolver isso, tá? De boa. Beleza, pessoal, é isso. Já deu a nossa Irmão, hora, né? Beleza, 10h20. então, pessoal. Passou até um pouquinho, né? Agora vamos ver se nós acorda, né, Raul? Nós dois dormindo, né? Ah, não, agora eu já tô melhor já. Tomar um café. Agora eu não tenho aula agora na quarta aula, vou lá tomar um golinho de café para ver se eu acordo. Tchau, gente. Obrigado pela participação de vocês, tá?